Essa é a continuação da nossa história do mochilão por 3 países. Depois daqueles perrengues que passei no Chile e da visita bem rápida pela cidade de Arica, agora é pegar o ônibus e atravessar a fronteira com o Peru. E como todo processo de imigração, esse também não é diferente, tem alguns pequenos detalhes que a gente tem que prestar muita atenção. Você quer saber as dicas, curiosidades e mais informações sobre a viagem? Então, venha comigo! Seja bem-vindo ao Trips Flix, o canal de viagens, aventuras e história. Eu sou o Paulo Nish e nesse vídeo vou contar para você como foi passar pela fronteira e conhecer a primeira cidade peruana pelo caminho. E o ônibus foi justamente a opção mais em conta que encontrei para chegar até Tacna, no Peru. Fui para o terminal de buses em Arica e comprei a passagem por 2.000 pesos e mais 350 de taxa de embarque. Nesse tipo de ônibus não tem lugar marcado, então tratei logo de colocar a mochila no bagageiro e pegar uma poltrona bem na janela do lado direito, justamente para poder conhecer e acompanhar todo o trajeto. Saímos por volta das 9h40 e a paisagem pelo caminho era uma só: areia, areia e mais areia. Passamos o acesso do aeroporto e seguimos pela Ruta 5 em direção ao Peru. Um pouco antes da divisa, passamos por um posto da polícia chilena e pude perceber também muitas cercas de arame farpado e várias placas indicando campo minado. As fronteiras do Chile com Peru, Bolívia e Argentina ficaram muito tensas no governo Pinochet. E ele mandou espalhar várias minas terrestres. Hoje em dia, apesar de grande parte ter sido retirada, ainda tem provocado mortes ao longo dos anos. Chegamos na fronteira e o ônibus passou direto pela cancela chilena. Aí eu pensei, nossa, ferrou. Como era o único estrangeiro e tinha que fazer a saída do Chile, aí pensei, o motorista deve ter esquecido de mim. Aí mais pra frente a gente parou na aduana peruana e eu fui perguntar para ele, né? E ele me disse que os procedimentos eram todos integrados. Então é feita a saída do Chile e depois a entrada do Peru, tudo no mesmo prédio. Ainda bem. Descemos todos o ônibus e pegamos pertences e fomos lá para a fila. Para a saída do Chile, apresentei a tarjeta, que ela foi recolhida, conferiram e carimbaram meu passaporte. Recebi o formulário da migração peruana e é preciso ter muita atenção para não entrar com nenhum produto de origem animal ou vegetal nos pertences, porque isso pode gerar uma multa bem alta se encontrarem no meio das coisas. Passei as mochilas pelo raio-x e vi que o atendente olhou o monitor como estranhando alguma coisa. Aí quando ele me perguntou, eu disse que eram meus equipamentos fotográficos. Ele conferiu, aí não achou nada demais e me liberou. Depois apresentei meu passaporte, o formulário preenchido e, para facilitar, é sempre bom ter o roteiro de viagem bem definido, com a estimativa de quantos dias vamos ficar no país e os locais de hospedagem, pois eles sempre acabam perguntando e foi esse o caso também. Passaporte carimbado, recebi um cartão que eles chamam de tarjeta, que sempre deve acompanhar o passaporte e ser devolvido na saída do país. Todo o processo até que foi bem rápido, e era umas 10h30 quando embarcamos no ônibus e seguimos viagem, agora já em território peruano. Tacna fica a quase 1.300 quilômetros de distância de Lima, a capital, e depois da Guerra do Pacífico, em 1880, ficou nas mãos dos chilenos, que só devolveram em 1929, depois de um plebiscito e o ressarcimento financeiro. Passamos pela entrada do aeroporto de Tacna. Até tinha pesquisado o voo para cá, mas estava muito mais caro na época. Bom,
As primeiras imagens da cidade não foram muito animadoras. As principais atrações aqui são os passeios aos vulcões, que ainda estão ativos, e a última erupção foi em 2019. E passeio também aos geysers e às águas termais. Eu não pude conferir, mas fica a dica para quem tiver mais tempo na região. Eram 11 horas quando chegamos ao Terminal Internacional de Buses de Tacna. Peguei a minha mochila e dei uma volta para conhecer o lugar. Pesquisei alguns ônibus, mas aí eu fiquei sabendo que a saída para Puno era feita em outro terminal. O preço que achei era de 60 soles em ônibus leito. Resolvi não comprar por enquanto. Tinha muitas bancas de artesanato e bugigangas naquele lugar, aí eu olhei e vi um chapéu que eu tinha visto na viagem anterior para Cusco, que na época até queria comprar, mas não tinha dinheiro. Aí eu peguei, fiquei pensando, mas eu acabei deixando de lado. Continuei andando e encontrei umas casas de câmbio por lá, e a cotação até que estava muito boa. Aproveitei para trocar 100 dólares. Agora, com o dinheiro em mãos e com a barriga roncando, fui procurar um lugar para comer. Lá na parte de cima tem uns restaurantes. Bom, restaurante mesmo a gente não pode chamar, né? Mas uns lugares que vendem comida. Eu vi um anúncio de menu econômico por 8 soles. Aí resolvi conferir. Pedi o prato do dia e veio um baita pratão de macarrão com um pedação de frango em cima. Aí eu olhei assim, opa, aí sim, né? Me dei bem. Só que quando eu fui comer o frango, era só carcaça, pele e osso, e bem duro. O macarrão também não tava lá essas coisas. Então, fazer o que, né? Comi o que deu. Desci e fui procurar um transporte até o outro terminal. Com a mochila cargueira, como ela é grande e pesada, fica bem complicado pegar ônibus. Então eu fui atrás de um táxi direto. O bom é que tem uma tabela bem grande com os valores para os principais destinos, e achei até que bem barato. Tentei até dar uma barganhada, mas não deu certo, né? Paguei o que estava tabelado. E fui para o tal terminal Los Incas. Chegando lá, parece tudo menos um terminal de ônibus. Tem alguns guichês ali, mas a maioria estava fechado. E tem o da empresa Moquegua, com um letreiro indicando Puno como um dos destinos. Como a viagem é de 10 horas e já tinha visto o leito por 60 soles, perguntei o preço e até fiquei surpreso com o valor, 35 soles. Perguntei se era mesmo leito, né? O rapaz confirmou e garantiu. Então, comprei, né? A saída estava prevista para as 8h30 da noite. Como ainda tinha bastante tempo, perguntei se podia deixar minha mochila cargueira e tudo certo, né? Deixei lá com o rapaz, peguei umas dicas e fui de ônibus até o centro da cidade. Desci no Mercado Central, porque nada melhor que uma visita a um lugar desses para conhecer um pouco do cotidiano, ver coisas diferentes, artesanato. Bem em frente tem um calçadão bem legal, com várias palmeiras ao redor. Um espaço bem interessante e tem um calçamento que lembra o de Copacabana, guardadas as devidas proporções, é claro. Como já tinha feito todas as marcações no Google Maps e tinha o mapa offline da cidade, então foi bem mais fácil conhecer as principais atrações navegando por ele. E pelo caminho a gente acaba encontrando umas coisas bem estranhas, de gosto bem duvidoso. Como por exemplo nessa que é da Passagem Vigil, um dos pontes da cidade com várias lojas, restaurantes, como essa Tifa, que é bem característica aqui no Peru, que é um restaurante chinês. Andando pelas ruas de Tacna, a gente vai vendo algumas construções históricas e dá para notar que não tem prédios muito altos por aqui. O motivo é por ser uma região com muitos terremotos. Já pensou em morar aqui?
com terremotos e vulcões ativos? Pois é, tem tudo para dar errado. Conheci o prédio da prefeitura só por fora mesmo. E o monumento em homenagem à mulher Taquineia, bem no início do chamado Passeio Cívico, que tem como uma das principais atrações o arco parabólico. Esse arco tem 18 metros de altura e é feito com pedra de cantaria rosada. Ele foi construído em homenagem aos dois grandes heróis da Guerra do Pacífico, o coronel Francisco Bolognese e o almirante Miguel Grau. Em frente, tem um chafariz muito bonito em estilo neoclássico, quase idêntico a um outro que eu vi lá em Salvador, na Bahia. Continuando a caminhada pelo Passeio Cívico, encontramos a Catedral de Tacna, ou Catedral de Nossa Senhora do Rosário. O que pouca gente sabe é que é um projeto de Gustave Eiffel, aquele mesmo que fez a famosa Torre Francesa. A igreja começou a ser construída em 1875 e teve as obras paralisadas devido à guerra. Só depois, em 1954, foi finalmente concluída, já sob a administração do governo peruano. E durante todos esses anos, resistiu a vários terremotos sem grandes danos. A decoração é bem simples, mas a arquitetura é bem interessante, contando com uma grande cúpula próxima ao altar. E foi um passeio bem agradável. Pude ver cada detalhe das construções, tirar muitas fotos e, retornando então à Avenida Bolognese, encontrei uma grande estátua em homenagem a Cristóvão Colombo. E pouco mais à frente, cheguei numa praça onde está exposta a locomotiva número 3. Essa locomotiva de fabricação americana foi quem levou o coronel Bolognese e suas tropas à batalha final em Arica. Também temos uma estátua em homenagem a Alfonso Ugarte. Quando o exército peruano estava sendo massacrado pelos chilenos, ele pegou a bandeira peruana e se atirou de cavalo de cima do morro para impedir que a bandeira caísse em mãos chilenas. Depois desse grande giro pelas principais atrações da cidade, resolvi voltar pegando mais um ônibus, com direito a música ambiente. Pedro Mendoza e seu grupo internacional. E quero apresentar uma primícia. E fui observando o movimento pela janela. O dia a dia da cidade, as lojas e as pessoas. E a cada parada, a cobradora vai anunciando pra gente. Aí em Barra Central. E foram muitas paradas até a gente chegar próximo ali ao terminal de Los Incas. Fiz mais um lanche, fui até uma lan house para conseguir mandar notícias para casa, porque de todos os terminais até então, nenhum tinha internet. Mandei um e-mail para o hotel em Puno, avisando o meu horário de chegada, porque eles ofereceram um transfer gratuito a partir da rodoviária. E o tempo não passava. Lembrei daquele chapéu que eu vi lá de manhã. Aí peguei outro ônibus e fui lá buscar. Cheguei lá, peguei, coloquei na cabeça, fiquei namorando. Aí eu perguntei se dava para fazer um desconto. Lá no Peru, tudo é negociável. E comprei! Paguei só 35 soles e foi o meu companheiro do restante da viagem. E hoje eu guardo com boas recordações aqui em casa. Olhei no relógio, 6 da tarde. Resolvi tomar um banho, aproveitando que tinha duchas no terminal. Paguei 5 soles, peguei minha toalhinha, minhas roupas limpas e fui lá, imaginando tomar um belo banho bem quente para dar aquela relaxada. Só que não, quando abri o registro, a água era fria. Fria não, era gelada. E, nossa, deu o que fazer para poder tomar o banho. Ainda bem também que eu sempre levo um chinelo de borracha, porque o chão era terrível. Que experiência! Agora, banho tomado, faltava pouco. 7h30, 8h20, nada do ônibus.
Fui lá perguntar no guichê se o ônibus ia atrasar. O rapaz olhou e disse que não. Ele costumava sair sempre no horário. E também porque ainda faltavam 2 horas. Putz. Aí eu me dei conta, né? Saí do Brasil no horário de verão e a diferença para o Chile era de 1 hora para menos. Só que no Peru também tinha mais uma diferença de 2 horas para menos. Fazer o quê, né? O tempo que parecia não passar agora era uma tortura. Mas chegou o ônibus e realmente era daqueles bem grandes, de duplo deck, com poltrona que reclinava bem, era bem confortável também. E agora era só dar uma descansada e aguardar a chegada até o próximo destino, Puno, às margens do lago Titicaca. Mas isso é uma outra história. Espero que tenha gostado dessa aventura e que as informações lhe tenham sido úteis. Ajude o canal a crescer deixando o seu comentário abaixo, dando o seu like, se inscrevendo e compartilhando o vídeo. Isso ajuda bastante a alcançar mais pessoas aqui no YouTube. Agradeço a sua companhia e não perca o próximo episódio. É isso aí, um grande abraço e até breve!